também está ele muito próximo do Lula. No segundo turno, num tete-a-tete, Lula e Ratinho, está lá 43-39. Né? Mas a maioria, a grossa maioria, enxerga no Flávio Bolsonaro alguém com mais condições, porque tem o apoio do pai, que está preso, teria ele mais condições de enfrentar o Lula. Agora, e é preciso ver se O cenário para 2026 já começou a se desenhar e tem surpresa nas pesquisas. Entenda agora o que está acontecendo. Queria saber, Josias, esse cenário vem se repetindo nas últimas pesquisas, empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. O que explica isso? O que explica isso é a incapacidade do Lula de mostrar o que ele diz ser um grande governo. Ele apresenta o governo dele como um governo extraordinário, um governo que reconstruiu o país, que recolocou o Brasil nos trilhos, só que ele não está conseguindo convencer o eleitorado disso. Então, para um presidente que disputa um quarto mandato, disputa a reeleição, ele precisa convencer as pessoas. Como é que é, Josias? Que merece. Como é que é? Reeleição. 4 vezes ele está disputando a reeleição. Então, ele tem que convencer as pessoas de que merece continuar no Palácio do Planalto. E nessa pesquisa, como em pesquisas anteriores, 51% estão dizendo que não, estão desaprovando o Lula. E a taxa dos que aprovam é de 44%. Então, para ele, é muito ruinosa essa repetição, uma pesquisa atrás da outra, de um cenário em que a popularidade dele continua no vermelho. Tem mais gente achando que ele não merece um quarto mandato do que achando que ele está estalando de êxito e que merece permanecer no Palácio do Planalto. E para o Flávio Bolsonaro, é um êxito extraordinário. Ele foi lançado pelo pai em dezembro, estamos agora no início de março, e ele já encostou no Lula. Ele está numa situação de empate técnico. Houve pesquisas antes dessa que davam o Flávio Bolsonaro numericamente à frente do Lula, ali uma vantagem michuruca, mas é uma vantagem, né? E ele está ali, roçando o nível de intenção de votos do Lula. Isso para o Lula é muito ruim. É bem pior para o Lula do que para o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, na prática, Fabiola, a campanha não começou ainda. E ele já na largada, ele absorveu todo o prestígio que sobrava do seu pai, junto ao eleitorado, e capturou ali um pedaço da direita que estava ali esperando qual seria o melhor representante. Você vê que nessa pesquisa, Fabiola, o Ratinho Júnior aparece bem, está bem posto ali. Também está ele muito próximo do Lula. No segundo turno, num tete-a-tete, Lula e Ratinho, está lá 43-39. Né? Mas a maioria, a grossa maioria, enxerga no Flávio Bolsonaro alguém com mais condições, porque tem o apoio do pai, que está preso, teria ele mais condições de enfrentar o Lula. Agora, e é preciso ver se o PSD, o partido do Ratinho, vai optar por ele, porque está lá uma dúvida se vai ser o Ratinho, se vai ser o Caiado, governador de Goiás, ou se vai ser o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ou se não vai ser nenhum dos três, porque o PSD do Gilberto Kassab já disse na campanha passada que lançaria um candidato à presidência e na última hora desistiu de lançar. Naquela época seria o Rodrigo Pacheco, que agora está até de malas prontas para deixar o PSD. Então ninguém sabe se o PSD vai levar às últimas consequências esse projeto de lançar um presidenciável. E se lançar, você vai escolher esse que parece ser o mais bem posto, que é o Ratinho Júnior. E aí vamos ver, sobrando os candidatos, nós vamos saber disso no início de abril, vamos ver quem serão de fato os candidatos e se a direita vai se dividir, vai pulverizar as suas opções, ou se vai ser mesmo uma antecipação do segundo turno já no primeiro, com um embate em que medirão forças o Lula. Ô, Josias, vamos desenhar um pouquinho melhor isso, que isso é muito interessante, né? Porque o Kassab, a gente sabe do poder do Kassab, a gente fala muito aqui, ele teve essa estratégia aí que a gente tá entendendo o que ele quer, né? Mas ele jogou aí Eduardo Leite, Ratinho e Caiado, né?
O que deve estar por trás disso? Assim, por exemplo, a gente vê o Ratinho indo bem na pesquisa, né? Mostra um empate técnico no segundo turno com Lula. O Ratinho Júnior é um governador do Paraná, tem alguns resultados positivos no Paraná. É um nome mais aceito para quem tem aversão ao bolsonarismo, não é isso? O Ratinho é um nome um pouco mais aceito a isso. Qual é o objetivo final aí do Kassab? Será que em algum momento ele vai conseguir fazer com que o Ratinho seja o Flávio Bolsonaro na urna? É o que ele gostaria, né, Fabíola? Agora, tem uma máxima na política, Fabíola, que em política, quem só ambiciona o poder erra o alvo. Mas quem não ambiciona o poder vira o alvo. Então, o Gilberto Kassab, ele se guia mais ou menos por essa máxima. Ele ambiciona o poder, né? E se é para ser ambicioso, vamos ambicionar logo a presidência da República. Você se lembra que na eleição passada nós tivemos candidatos que todo mundo suspeitava no início que não tinha muita chance de vencer. Foi o caso, por exemplo, da Simone Tebet, que representou o MDB na eleição de 2022. E no segundo turno, o apoio da Simone Tebet foi fundamental para determinar a vitória do Lula, porque estava aquele resultado apertado, o Lula acabou prevalecendo no segundo turno com uma margem michuruca ali, 1,8 ponto percentual, né? Então, esse centro, esse eleitorado que votou na exclusão, vou escolher o Lula porque eu quero mandar para casa mais cedo o Bolsonaro, isso teve muito peso na eleição passada. E nessa também vai ter. Então, convém ao Gilberto Kassab, que está agora liderando uma máquina partidária que nas eleições municipais se deu muito bem. Avançou no interior de São Paulo, é hoje o partido que mais tem prefeituras no interior de São Paulo, conquistou prefeituras ao redor do Brasil, então o partido se consolidou como uma força política que não é negligenciável. E qual é o objetivo do Kassab hoje? Se ele tem uma candidatura presidencial, ele pode animar os palanques regionais, os palanques nos estados, pode melhorar a sua posição, portanto, no Legislativo, no Congresso, Câmara, Senado. Com isso ele melhora a caixa registradora dele, melhora a arrecadação com o fundo partidário, o fundo eleitoral, e se posiciona, Fabíola, como um negociador para o segundo turno, como uma pessoa que terá o cacife que conseguir obter nas urnas. Se conseguir uma votação expressiva, será um negociador de peso. Do contrário, será um negociador que, numa eleição apertada, pode ser relevante mesmo tendo poucos votos, como foi o caso da Simone Tebet, que na primeira hora declarou o apoio dela ao Lula. Então, o Gilberto Kassab está fazendo o jogo dele, Fabíola. Resta saber se ele vai conseguir levar esse jogo às últimas consequências, se ele consegue emplacar, e ele já vinha dizendo em privado que o melhor nome de que ele dispunha era o Ratinho Júnior, porque ele tem pesquisas inclusive qualitativas, que são diferentes dessas que nós analisamos aqui de vez em quando, são pesquisas que você reúne grupos que representam estratos do eleitorado, segmentos do eleitorado, e aí você vê o que é que as pessoas estão querendo, qual é o pensamento médio do eleitor. Então ele sabe que hoje há uma demanda por um candidato que não esteja vinculado a nenhum polo. Note que na última manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, lá estava o Ronaldo Caiado, lá estava o Romeu Zema, mas não estava o Ratinho Júnior, não estava o Eduardo Leite. Então, há uma demanda por esse eleitor, por um pedaço do eleitorado que é um candidato desse tipo, que não esteja vinculado a nenhum dos polos, né? Pode não vencer a eleição, mas pode ter uma votação expressiva que o transforme automaticamente num jogador que tenha potencial para participar do jogo no segundo turno. Acho que é esse o objetivo do Kassab, Fabio. Se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de dar o joinha e acionar o sininho, isso ajuda o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!